chegamos com mais um Jararacas News, mais uma edição de preview de divisão. E agora vamos falar da Conferência Oeste. Olá, meu caro J Jogadas, como o senhor está? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem? E você, Ricardo Bugaelli, amigos de casa, amigos Jararacas? Estamos agora começando a falar da conferência onde o risca-faca vai ser insano, cara. As noites do Oeste serão muito pegadas e eu tenho certeza, Bugo, não adianta. Eu sei que eu entendo um pouquinho, você entende muitão, mas ninguém vai acertar como é que vai ser aí essa conferência Oeste. Talvez a primeira, a segunda colocação, quiçá, porque ainda tem o Denver, quem sabe pode ser o Houston, nunca vamos saber. Vai ser uma briga doida nessa Conferência Oeste e vai ser maneiro demais a gente fazer aqui a nossa previsão dos times. É uma loucura mesmo. Será que o campeão sai de novo do Oeste? Será que teremos um back-to-back desde 17 e 18 com o Golden State Warriors? A gente não tem um back-to-back e o Oklahoma, eu já falo de antemão, para mim o Oklahoma é o maior favorito ao título. É favorito. E a gente, por isso, que escolheu essa divisão, né? A divisão Northwest, a divisão onde está o OKC, o campeão. Vamos começar da rabeira, bem da rabeira mesmo, tá? Porque o ano passado, o Utah Jazz foi o último da conferência com 17 vitórias e a previsão nota de corte são 19 vitórias. O Utah Jazz, que se movimentou bastante no mercado, é verdade, você tem o meu quinteto aí com Isaiah Collier, com Bryce Sensabaugh, com Ace Bailey, para mim vai ser um dos candidatos a novato do ano, apesar do joelho já dele tá meio rateando aí, as notícias tiram de lá. Lauri Markkanen é uma das dúvidas, vai permanecer no Utah até o final da temporada? E o mesmo eu digo do gigante, do Walker Kessler, que ficou bem chateado, viu, Jota? Frustrado com a não extensão de contrato, por isso que existe a possibilidade do Kessler e do Utah Jazz também ouvir propostas por ele no mercado. Até quando o Markkanen vai permanecer por lá, carregando o seu time? E o Kevin Love vai ficar de fora, dentro, até o final? Time que abriu mão de veteranos, né? Do Jordan Clarkson, do John Collins, do Colin Sexton. E tem aí o Ace Bailey, que mudou de agente, porque ele sequer treinou o Utah, mas o Utah falou, não vou deixar passar. Ace Bailey é meu, vai ser meu. E o Danny Ainge foi lá e segurou o nosso queridíssimo Ace Bailey. Dois detalhes importantes, um até trouxe para o quinteto titular, que são jogadores do Utah, assim, é um time comédia, né? Porque o cara para conhecer o Utah Jazz, o cara tem que estudar bastante a NBA. Bastante. Tem que ser rato. Porque o primeiro é o Bryce Sensabaugh, que eu trouxe como shooting guard, que fez uma temporada no ano passado, um arremessador de 3, um cara diferente. E o Taylor Hendricks, que o ano passado jogou 3 partidas, fraturou a perna, e é um cara também de muita qualidade, é um cara que pode ser... Eu coloquei ele no meu time, mas eu acho que é por aí. Ele tem jogado de titular nos jogos da pré-temporada. Sem falar no MVP da Summer League, o Kyle Filipowski, que eu acho que é um cara que, se Markkanen sair fora por uma proposta muito boa, o Filipowski ele tem condições de ser esse power forward já titular do Utah. O Utah com muitas perguntas do que respostas nesse momento, time que trouxe o Nurkic para ser o reserva do Kessler. Eu também não confio mais no Nurkic, um cara cercado por lesões. Utah Jazz, 19 vitórias, eu acho que ele vai brigar pela rabeira mesmo, mas com potencial em algumas peças, né, Jota? Exatamente, e eu gosto também. Eu já falei aqui de alguns times que eu acho que hoje, eu acho que o torcedor que tá vendo isso nem esperava tomar essa distraída, mas eu acho que talvez o Chicago Bulls seja o único time perdido. Eu coloco um pouquinho também o Phoenix Suns, não tô gostando muito do que tô vendo por lá, mas depois ali do Maloá chegar, me parece que tá tendo um pavimento ali de estrada pro Phoenix Suns. Mas Danny Ainge no comando aqui do Utah Jazz, eu consigo ver um plano, né? O meu time aí, a diferença do meu time, né? A entrada do Keontae George ali de PG titular, eu acho que vai ter muito dessa briga ali para ver quem vai ser o titular, junto com o que o Buga colocou, né? Então, assim, a Zé Collier. Então, eu acho que, assim, o time do Utah tem uma base, mas segurou por muito tempo os veteranos. Deu um contrato surreal é a palavra, pro Markkanen. Manteve ali o Jordan Clarkson por muito tempo, enquanto ele tinha muito valor, especialmente quando ele foi sexto homem. As propostas chegaram e eles não trocaram. Talvez eles percam o Kessler na próxima temporada, porque eu não sei se eles vão cobrir o contrato do Kessler quando ele virar restrito na off-season, né? Então, nessa off-season já teve muitas propostas por ele e o Utah não trocou. Então o Danny Ainge, ele tinha esse problema também no Celtics, Buga, de perder time, sabe?
O timing de troca do Danny Ainge não era muito bom. Segurava muito, botava muito valor em alguns nomes que não tinham tanto valor. Não gostava de trocar escolhas do draft. Então, o Celtics perdeu algumas janelas de troca por causa disso. E me parece que está acontecendo a mesma coisa no Utah. Mas falando desse time, cara, o Ace Bailey jogou muito bem a pré-temporada. Teve jogos incríveis, chamou muita atenção. Teve highlights de pré-temporada do Ace Bailey. Ele que não queria botar o boné, né? Acabou botando o boné e foi pro Utah, demitiu o agente dele. E vai seguir a vida, aparentemente. Ele não queria botar o boné, de jeito nenhum. Ele não queria. Não queria, hipótese alguma. Não queria, hipótese alguma. Mas tá aí meu time, ok? Ontem George, Ace Bailey, Taylor Hendricks, Lauri Markkanen e Kessler. Eu acho que essa briga ali vai ser legal. Tem o Cody Williams também, o irmão, né, do Williams, do Thunder. Tem tudo para também dar um próximo passo. É um time interessante, como você já falou, o Sensa Balg, muito interessante. Trouxe aí o Nurkic também para ajudar o Kessler. E se o Kessler sair, acredito que não vai, mas se sair, deve ajudar muito o Utah. Enfim, é um time que tem uma base, é uma base interessante, mas precisa entender que, cara, o Danny Ainge precisa abrir mão, Buga. Eu acho que a única aspas que eu tenho pro Utah hoje é que o Danny Ainge não tá sabendo arriscar quando precisa ou abrir mão quando precisa, e era esse mesmo problema que ele tinha no Celtics. Acho que ficou claro para quem acompanhou. Primeiro, uma notícia boa, é a menor folha salarial em cap absoluto, por enquanto, 133 milhões, ou seja, tem dinheiro para gastar. Acho que ficou claro que na posição 1 e 2 ali, os caras estão muito bem o time foi muito bem pensado com o Corner, com o Keontae George. Você tem aí chegada do Sensa Balg, que pode jogar na 2, porque assim, o time abriu mão do Sexton e do Clarkson. E o time precisa de alas. E aí eles trouxeram os experientes, Kyle Anderson, Kevin Love, aí trouxe o Nurkic. Eles tentaram trazer experiência na posição 3, 4, 5. A posição 3 é a mais carente, por isso que o Ace Bailey, até por ter estatura, mas é um cara que pode ser um shooting guard também, jogar em 2, 3, em versatilidade ofensiva. É um cara que vai, teoricamente, ser esse cara da posição 3. Na 4, o Markkanen é uma certeza. Porém, com aquele sentimento de que, porra, depende da proposta que vier, vai embora. O Markkanen também chega uma... É meio que o Draymond Green falou essa semana, da história de eu não quero ser um jogador de 20 pontos num time que não vai brigar por nada. Acho que chega uma hora que ele mesmo vai se cobrar. Ele é um jogador nível All-Star, como foi em 2023. Ele teve uma passagem relâmpago por Cleveland, antes de chegar ao Utah Jazz. Ele veio na troca pelo Donovan Mitchell. E assim, números ele sempre teve, vai trazer. Estou vendo aqui a última temporada do Markkanen, quase 20 pontos de média, porém 34,5% de aproveitamento na tripla. Apenas 5 double-doubles. Assim, é um cara tem tamanho, mas não é um cara que vai brigar pro rebote, não gosta de espaçamento. É meio que um Dirk Nowitzki, mais, né, dos tempos atuais, mas não com o clutch do Dirk Nowitzki. Mas assim, concordo com você, e você foi cirúrgico no aspecto de o Danny Ainge, ele deixa o trem passar, né? Ele perde essas oportunidades, né? E a partir do momento que o Brad Stevens assumiu lá o comando de Boston, as tomadas de decisão e o momento de tomar a decisão foi sempre melhor, e bateu campeão e deu no que deu. Então, assim, é importante. Estou curioso, porque o Ace Bailey, ele vai ter números, né? E acho que isso pode pesar. Ele vai ter perto dos 20 pontos. A gente vai falar do Dallas ainda no preview. Posso cravar aqui? Dá pra ter sim, volume, confiança, agressividade. Ele foi muito ali de lance livre. Eu fiz uns jogos numa transmissão teste do Amazon Prime contra o San Antonio. Cara, ele jogou bem, até cometendo menos erros do que eu imaginei. O Sensa Balg tem uma mecânica de arremesso absurdo, só que o Sensa Balg, eu li pro Marcelo Gomes a minha fichinha do ano que ele foi draftado. O Sensa Balg, até com ela aqui na mão, a minha ficha do Sensa Balg é maravilhosa. Jota, você que gosta desse tipo de comentário, ele foi a 28ª escolha do draft de Ohio State 2023 pelo Jazz. Ele teve uma lesão séria de joelho no high school primeiro, e a minha ficha está escrito assim: forte no ataque, sem vontade na defesa. E aí é isso que às vezes pode pesar para o desenvolvimento do cara. Tudo bem,
vai fazer 22 anos ainda, e é um cara que tem uma mecânica maravilhosa, um quick release, um footwork, precisão na meia e na longa, vai sobreviver nesse time se matar a bola, porém, essa preguiça, entre aspas, na defesa, isso pode custar minutos. E aí você tem Keontae George, Isaiah Collier, Hendricks, muita gente pedindo passagem, esse cara, se não se desenvolver, pode ficar pelo caminho. Esse é o Utah Jazz, possível lanterna do leste. Essa é uma conferência, né? É uma divisão, né, Jota, que é muito louco, porque já a gente vai falar de 3 contenders e nós estamos falando de um time da rabeira, ou seja, até o Jazz tem dificuldade de evoluir dentro da própria divisão, porque é uma insanidade esse oeste. Passamos ao time a ser batido. O Portland Trail Blazers bate no peito e diz: o Portland é muito grande. O gigante de Oregon. O gigante. Damian Lillard, 27, 28. Eu tô iludido. Eu já tô iludido agora. Eu só não botei o chinês de titular porque os caras iam me agredir. Eu quase coloquei também. E porque o Donovan Clip, pela resenha, eu ia botar o chinês até pra ver a fotinho. Porque como a fotinho foi recente. O Media Day foi recente, eu falei, a produção vai ter trabalho de buscar a fotinha do nosso queridíssimo Jan Hansen. Porém, o Donovan Klinger, aqui não é um aspecto torcedor, tá? Aqui é um aspecto que eu acho que eles vão manter. Aqui foi meio que para acertar. Não foi para... Eu colocaria, por exemplo, o Shadon Sharp, que já é o shooting guard titular. Eu coloquei ele. Eu colocaria o power forward, o Jeremy Grant, no banco. Só que o Jeremy Grant é um veterano. E o Jeremy Grant tem um salário bem robusto. Eu acho até que... E o próprio Jeremy Grant deu uma entrevista semana passada, já tô falando assim, eu ainda posso contribuir como titular do time, eu não me vejo fora disso. Então, até para manter ele até como moeda de troca, porque tem gente que vai sonhar com o Jeremy Grant numa deadline ali, para tentar fazer um tudo ou nada para ir em busca de um título. Ele que teve... O Jeremy Grant da bolha em Denver, marcando o LeBron, é uma insanidade. O cara foi monstruoso. E ele tem ainda alguns lampejos. Só que você fala assim, Buga, mas você já traz o Drew Holiday, porque o Scott Henderson e o Damian Lillard estão machucados, por isso que o Holiday vai ser titular. E eu quero o Holiday no final do jogo. Eu não estou pensando, o Holiday vai tirar a minutagem de desenvolvimento. Não. Mentira. Ele vai ajudar demais o desenvolvimento dos caras pela inteligência, pelo jogador que ele é, pelo homem que ele é, por tudo que ele passou na vida, a experiência que ele vai trazer para o time dentro e fora da quadra é sacanagem. Agora, 2 veteranos, entre aspas, Holiday e Jeremy Grant, é porque o Jeremy Grant ele tem que ser ainda... Mas é aquela história, o cara é titular pro forme. Tira o cara de titularidade, põe o Shadon Sharp, tá tudo certo. Mas o Shadon Sharp do jeito que tá jogando, o Camara do jeito que defende, o Avdia do jeito que tá jogando, o Jeremy Grant, num possível futuro bem próximo, ele vai cair pro banco de reservas. Eu acho que é um quinteto assim, mais por conta de botar panos quentes, né, esfriar o ambiente para não causar um dano logo de cara na temporada. Enquanto eu tava falando do meu quinteto do Blazers, Bugo, eu tava pensando que... Eu não coloquei o Jeremy Grant, vocês vão ver na imagem daqui a pouco, mas eu tava pensando que é provável que eles coloquem, justamente para adoçar uma possível troca, que na última temporada já teve muito esse papo, né? Que Sim. ele poderia sair do time e tal, então até a deadline, que é em fevereiro, né? Que é o último período de troca, talvez ele apareça aí nas reuniões do time titular, para justamente a galera entender, a galera que eu digo, os outros times entender que ele tem valor de troca, tá? Então tá aí o meu quinteto, né? Também com o Holiday titular, com o Shadon Sharp, com o Avdia, com o Câmara também, que, a defesa dele, o que ele vai aprender com o Holiday, ele vai para outro nível, tá? É simples assim. E eu fiquei também muito tentado, Buga, de colocar o chinês também. Colocar o Jokic chinês de titular, cara, porque eu acho que ele vai ter mais recurso. Eu vi os highlights dele esses dias no Wax, dele abrindo, dele no corner, dele no perímetro para arremessar, dele sendo uma ameaça dupla. E isso é uma coisa que a NBA hoje está dando muito valor. Né? A gente sabe que o Klinger ele não tem essa ameaça, inclusive é uma coisa que vai acontecer no Jazz também, enquanto a gente falava do Kessler, né, que está sendo muito procurado, mas é que o Filipowski ele tem esse arremesso, quase 40% de aproveitamento, é um cara que mata pelo menos uma bolinha de 3 todo jogo, então ele tem essa dupla ameaça. E a gente sabe, a NBA hoje, quando o cara é dupla ameaça, ele sai da frente. É um cara que ele é tri-level scorer, né, vamos dizer assim. Então, é possível que o Jansen, cara, eu não vou mentir pra você, Buga. Parece até piada, parece mesmo, mas não é não. É possível que ele ganhe essas minutagens aqui do Klingon
e até vire titular, eu não vou me surpreender. Mas o resto do time, Buga, o que você tem a dizer pra gente do resto do time Cara, do Portland você tem Trail Blazers? ali. Cara, eu vou te falar que assim, a gente vai falar do topo dessa divisão, que é o OKC, que é a melhor defesa da NBA, uma das melhores de todos os tempos. Cara, o Portland com Klinga, com Matisse Thybulle na segunda unidade, Holiday, Camara. Cara, pode ser uma das melhores defesas, como foi na reta final da temporada. O Portland evoluiu muito defensivamente, foi por isso que conseguiu vencer muitos jogos ali e flertou ali com zona de play-in. Ficou ali cabeça a cabeça contra San Antonio, contra Phoenix Suns ali pela última vaga. Você tem jogadores extremamente importantes. Eu acho que o Shadon Sharp vai dar um passo absurdo. E eu acho que pelo atleticismo dele, dá até para desenvolver até a defesa dele, não somente ofensivamente, ele adquirindo um pouco mais de constância na bola tripla. O ano passado, o Sharp apenas 31% e chutando quase 7 bolas, é um número exagerado, mas se ele consegue subir para 36%, 37%, mantendo esse número de tentativas, e você ter ali Camara, o próprio Scoot Henderson, que a gente não está nem contando porque ele está machucado nesse início de competição, cara, é um time realmente... Dá para ter uma temporada legal de entendimento geral da inserção do Drew Holiday para quando chegar o homem está de volta. Sim. O torcedor confia. Quando chegar o homem para a próxima temporada, 27, 28, a 26, 27, vai ser realmente algo muito legal. E ele mesmo vai ali fazendo o papel como o Holiday já vai fazer dentro de campo, de quadra, o Lillard vai fazer fora, porque ele vai estar presente lá, ele já está em Portland, já está em tratamento, assim como o Haliburton, como o Tatum, o DeJounte Murray, as lesões de Aquiles, o cara já está no dia a dia do Portland. Os vídeos que eu vi da chegada dele, a comoção, os funcionários, ele abraçando praticamente todos os funcionários que estão lá há bastante tempo, que já conheciam ele há muito tempo, e algumas pessoas se emocionando, vendo o cara de volta, o cara que é a cara da franquia, o cara que para mim, mesmo não tendo chegado a uma final de NBA, é o maior jogador da história da franquia Portland. Então assim, a gente percebe o ambiente, ele feliz, próximo da família, uma coisa mais gostosa ali. Eu tenho uma dúvida do Chauncey Billups, mas eu entendo que o Joe Cronin quis dar um voto de confiança até para dar um segmento no trabalho. Assim, eu não morro de amores pelo Chauncey Billups, mas, sim, nesse momento, o que ele fez com o Camara, com a trazendo o Avdia, o Sharp, o Scoot Henderson na segunda metade da temporada passada, e o próprio Klinga, cara, acho que mereceria um voto de confiança e vamos aguardar. É jogar pro alto, rezar e torcer para dias melhores, mas é uma divisão que você tem agora Minnesota, Denver e Oklahoma, e aí, cara, o patamar ele é elevado. Você tá ali, ó, você tá no segundo andar de uma loja de 8 andares. Você tá no elevador e o elevador tá no primeiro e no segundo, com Utah e Portland. E aí o restante tá no 7º, 8º e quase no rooftop, o Oklahoma quase subindo, pegando um helicóptero e indo embora ainda mais. Porque é uma loucura. E a gente vai falar de Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, 2 vezes seguidas, vice-campeão da conferência, Jota, e nós estamos colocando ele em terceiro dessa divisão. Aí a gente já mostra o tamanho dessa divisão, o quanto ela é apertada. O Minnesota que tem... acho que daí não vai ter surpresa, apesar que eu gostaria particularmente do Naz Reid titular, tá? Eu não gosto do Gobert titular, eu queria o Naz Reid, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E óbvio que o Conley Jr. também, Dillingham, DiVincenzo, eles podem ser titulares, mas como é uma última temporada do Mike Conley, é uma temporada e o cara já foi eleito 2 vezes melhor companheiro de time, e é aquele veterano que ainda pode matar ali. E aquela história também que eu acabei de falar, o jogador, o cara quer estar no jogo na reta final do jogo. Se não tem no contrato um bônus do cara ser titular, cara, o Conley vai jogar os primeiros 4, 5 minutos entre o DiVincenzo ou o Dillingham, e aí esses caras que vão dividir a minutagem. A minutagem do Conley, ano após ano, ela tem diminuído. Então, cara, não tem problema com isso, entendeu? Então eu acho que é um quinteto titular manjado até, mas é um Minnesota Timberwolves podendo... eu quero ver o Anthony Edwards. Ele, quando ele foi eliminado o ano passado, ele falou, não, vou voltar diferente, vou voltar mais forte em todos os sentidos, forte fisicamente, mentalmente, e é o cara que tem tudo para comandar esse Minnesota para
vou até ver a nota de corte aqui de novo, Jota, que eu maximizei aqui, acabei perdendo a minha folhinha até para dar a informação e passar já a bola para você. O Minnesota, o ano passado, teve 49 vitórias e a nota de corte, só para deixar, a nota de corte do Portland é de 33 vitórias. É até menos vitórias do que a temporada passada por conta da evolução de todos os times, né? Sim, os confrontos diretos. Os outros. E Minnesota, 52 vitórias, ou sendo o melhor, que foi o 6º colocado na fase de classificação do Oeste no ano passado. Minnesota Timberwolves, J jogadas, o que falar? Alguma mudança no que Cara, eu gostaria muito que tivesse mudança. Eu gostaria muito, especialmente, que tivesse apoio vindo do banco. A gente sabe que o principal jogador é o Nassir, né? Mas o Nassir, ele é o titular moral desse time. Eu tô falando aspas aqui. Ele é o titular moral desse time no lugar do Gobert, porque eu imagino que seja a maneira que o time do Minnesota mais vai jogar, especialmente quando chegar nos playoffs. E o Dillingham muito bem na pré-temporada, teve um jogo aí de muita exclamação na pré-temporada, né, cara? Fez mais de 20 pontos, é um cara que chama atenção, não jogou quase nada na última temporada, mas eu imagino que ele vai ser o sucessor natural aí do Conley. O Conley vai perder minutos assim, mesmo entrando de titular, mesmo na folha estando o Conley titular, acredito que o Dillingham vai ter mais minutos que o Conley na próxima temporada. Meu quinteto não mudou, é o quinteto padrão aqui do Minnesota Timberwolves. É bem verdade que a gente precisa dizer que eles perderam o Nickeil, né? O Nickeil Alexander-Walker, que foi para o time do Atlanta Hawks, mas o time precisava de um certo chacoalho, cara. Tem o Shannon Jr. vindo do banco, tem o Nassir, como a gente já falou, o próprio Don't. Mas é um time que, na minha opinião, Buga, precisava de um certo chacoalho, de 1 ou 2 nomes que pudessem trazer uma profundidade interessante para esse time. Eu acredito que a armação, não sei se vai dar para confiar ainda na mão do Dingo, mas uma hora vai ter que colocar na mão dele. O Anthony Edwards, eu acho que eu tenho medo dele perder a paciência, sabe, Buga? De a janela pedir troca? Tá fechando, perder a paciência, saber que o Minnesota vai insistir nos mesmos erros pelo 3º ano, que na minha opinião é bem claro, mesmo ele tendo minutos muito bons e tendo uma temporada muito boa, que é o Gobert regular, mas nos playoffs as coisas costumam meio que dar na mesma sempre. Então, eu tenho medo disso encher a paciência do Anthony Edwards, tá? Então, eu acho que vai ser uma temporada boa da Minnesota, vai ser uma temporada brigando com o mundo de quadra, possivelmente passando do primeiro round e até ameaçando, quem sabe, chegar na final de conferência, mas eu acho que é pouco pro talento que eles têm. Talvez, muitos dizem, né, o melhor talento americano hoje na liga, que é o Anthony Edwards, muitos dizem que sim, pode ser ele, pode até brigar pelo MVP na próxima temporada também, por que não? Então esse time poderia ter adoçado um pouco melhor esse elenco para a próxima temporada. Especialmente porque todo mundo melhorou, né? No Oeste. E a gente tem assim, o Mike Conley é o último ano dele, né? Possivelmente. Joe Ingles, também não entendi a renovação do Joe Ingles. É um veterano. Até estava conversando agora há pouco com o nosso Rafael Matos do Raptors Brasil. Aí eu falei, o Toronto que fez uma limpa. Vai manter o Garrett Temple. Mas todo time tem um veterano. Sim, mas um veterano, o Garrett Temple, por exemplo, já foi até apontado, né, no GM Survey como um futuro bom treinador da liga. Põe o cara de assistente técnico e tira uma vaga de jogador. Você está deixando de desenvolver um jovem ali, mantendo um 3,6 milhões para o Joe Ingles, para o Garrett Temple, para os outros veteranos ali. O Donis Haslem no Miami. Cara, eles podiam ter feito com o Donis Haslem ele ser assistente principal do Spolstra. Se você não quer perder esse líder vocal, essa experiência, é diferente do Holiday ainda, que tem um pouco de gasolina no tanque. Você entendeu? Então, assim, é bobagem, na minha opinião. Agora, eu concordo com você em relação a cara, é porque os caras chegaram 2 vezes nas finais de conferência e não mudaram o time. É muito louco você achar que, cara, que com esses caras nada deu errado, foi só uma coincidência. A moedinha vai cair do lado certo. Não, cara, você mostrou, você tem uma evolução ano após ano de muitas das equipes. Você viu o Denver campeão em 2023, os caras ficaram 2 anos aí com alguns jogadores lesionados, agora os caras voltaram com tudo. O Houston Rockets percebeu que precisava de um cara para a última bola, trouxeram o Kevin Durant. O Minnesota com o Anthony Edwards. Tudo bem, eu até vou passar para você a bola para o que a gente pode pensar do Randle, porque o Randle também me surpreendeu positivamente. O Randle fez uma boa pós-temporada, teve jogos importantes contra o Golden State. E o Julius Randle, eu achava que
que ele podia subir num salto, e ele até deu uma entrevista falando, olha, parei um pouco com as drogas, com bebida, com não sei o quê, para poder focar um pouco mais no basquetebol. Essa mudança de Nova York, ela no começo eu fiquei um pouco chateado, mas serviu para eu poder tentar botar a cabeça no lugar. E é um cara que jogou quase 70 partidas, 14 double-doubles, teve números importantes, quase 19 pontos. Então, assim, os caras estão confiando num Julius Randle ainda melhor, que eu também não sei se ele não jogou no teto já no primeiro ano. Um Anthony Edwards, mais do que 28 pontos por jogo, mais de 40% na bola de 3, chutando mais de 10 bolas de 3. Cara, o que precisa fazer esse rapaz pro time campeão? E se tem uma coisa que eu amo, Minnesota, que eu vou te falar que eu não morro de ciúme 100%, porque eu tô vendo que meu time se desenvolve defensivamente, mas é o SF ali. É o Jaden McDaniels, é o seatbelt, o cara é o cinto de segurança. O cara é um defensor, ele é muito bom defensor, e ele quebra um galho, ele quebra o galho do Edwards, do Randall, do Gobert, do Conley, de todo mundo. De todo mundo. Esse é um cara que, olha, vou até ver aqui, é que ele tem contrato garantido até 28, 29 e contrato inteiro garantido no último ano de 30 milhões. Porque se esse cara não fosse renovado, meu irmão, a coisa ia ficar feia. A coisa ia ficar bem feia. E eu acredito muito, cara, em times que chegam nos playoffs, perdem e mudam uma peça ou outra, que eu acho que é importante. Não só para mudar o ambiente, trazer um chacoalho, uma coisa nova, mas também para entender que, tipo assim, olha só, aquela tática que a gente tentou ali, talvez a gente precise adicionar 1 ou 2 bonecos aqui para fazer algo diferente quando a gente chegar nos 3 minutos finais do segundo quarto e quiser jogar com uma linha alta, sabe, Buga? Foi o que o Thunder fez. Foi o que o Celtics fez. Foi o que os campeões fizeram nas últimas campanhas. Eles fracassaram em tentativas anteriores e depois eles mudaram para ser campeões. Eu não tô entendendo o que o Minnesota tá tentando gerar essa toalha para pingar alguma coisa ali, diferente dos últimos 2 anos que eles foram eliminados, que eles não chegaram na final da NBA. Então, o ideal, eu não tô dizendo que não pode acontecer, mas o ideal era trazer um componente novo. Até porque esse time vai pegar o Denver, esse time vai pegar o Lakers, os caras vão puxar até as fitas passar. Olha só, gente, a gente já jogou contra eles. Vamos ver o que deu certo. Porque, o que Conley vai fazer de diferente? O que o Randle vai fazer de diferente? Embora, óbvio, eles sempre possam mostrar o que eles sempre mostraram na carreira dele, mas o que eles vão fazer de diferente para sair do buraco que eles entraram no último playoff, quando eles se enfrentaram, hipoteticamente. Então, assim, os times já sabem como jogar contra esse Minnesota. É a mesma coisa que aconteceu no segundo ano do Celtics, que todo mundo já sabia como jogar contra eles, então montaram a Arapuca. Provavelmente vai acontecer com o Thunder nessa temporada. Né? O Thunder foi um componente novo. O Hartenstein, a dupla de garrafão de bigs, foi um componente novo. Mas é muito possível que vários times vão estar estabilizados para poder bater contra esse time do Thunder. Não estou dizendo que nem que vão ganhar, nem que vão... nem que o Thunder não possa... Mas vão tentar equiparar. Mas vão equiparar, jogando com o Sengun junto. Cara, a gente viu o Houston com um quinteto que o Kevin Durant, Amen Thompson, Sengun, Jabari Smith e Adams. Só cara então, assim, com envergadura, só cara grande. Então, assim, eles vão trazer algo diferente. Olha pro Minnesota. É soco em ponto de faca? Não é. É um time bom. É excelente. Mas precisava desse novo componente. Sabe? Vai sair um Randall, vai entrar um power forward diferenciado, um cara que talvez estivesse no mercado, um cara que talvez pudesse trazer uma coisa diferenciada, uma dupla um pouco maior do garrafão, mas que possa espaçar. Quer dizer, enfim, eu não sou GM, mas acho que precisava disso. Tem 2 detalhes importantíssimos ainda para encerrar o assunto Minnesota Timberwolves. 4ª maior folha salarial, Jota, 202 milhões. Por quê? Porque nesse momento o time foi burocrata. O time foi burocrata, por que eles fizeram? Pô, a gente não pode, a gente tem que segurar 2 dos 3. Tinha Randall, Alexander Walker e Naz Reid. Eles seguraram o Naz Reid e o Randall. 100 milhões no Randall, 125 milhões no Naz Reid. O Naz Reid tinha que ser segurado. Porque o Naz Reid, ele pode não ter o mesmo hype, mas ele é um cara diferente. É um cara grande que se passa a quadra, mata a bola de 3, tem aproveitamento, sempre está contribuindo. Né? Tem, por exemplo, o Naz Reid, na temporada passada, ele teve 14 pontos. Ele foi o terceiro cestinho do time. Sim. Ele teve mais pontos que o Gobert, isso nem vou falar. O componente novo poderia ser esse Najee titular, né? Esse Najee titular aí, poderia ser o componente novo. E aí eu
fica o questionamento, diria a grandíssima escritora e poetisa Alana Ambrosio. E se um desses bonecos aí, que o time tá ali na conta do chá, se machuca? Cara, é capaz de vir play-in. É capaz de brigar pro play-in. Cara, a gente tá lembrando que a gente tem San Antonio evoluindo com o Embanyama daquele jeito, o De'Aaron Fox a primeira temporada inteira lá, com o Kessler, o Pelicans também, com o Zion Pelicans. Exatamente. Então, assim, cara, se machucar o Jaden McDaniels, eu não vou falar nem machucar o Edwards, tá? Porque machucar o Edwards tá louco. Mas se machucar o McDaniels, os caras estão ferrados. E aí eu entendo, a franquia foi vendida recentemente, você tem o Alex Rodrigues ali, um dos donos, óbvio que o cara vai montar um time competitivo, coisa e tal, tá pensando, é legal ver demais, o Minnesota ficou muito tempo sem ganhar a série de playoff, chegou em 2 finais de conferência, para um mercado menor, é um baita resultado, só que teve tão perto, cara, de chegar a uma final de NBA inédita, cara, eles tinham que ter se mexido, cara. Eles tinham que ter tentado trazer alguém e ainda perderam o Alexander Walker. É confiar muito no que o Randle, com dinheiro no bolso, 100 milhões, vai render ainda mais. É confiar muito no Anthony Edwards falastrão, que, pô, se ele fizer metade do que ele fala, pô, ele vem para uma temporada absurda, histórica. E aí eu concordo com você que você já falou em outros episódios, que ele é o americano que tá na briga para MVP, porque o restante esquece. E, cara, o Dillingham e o DiVincenzo, eles têm que jogar em altíssimo nível, principalmente o Dillingham, que é novato, que é moleque, que é muito jovem ainda, que tem potencial. Porra, eles tiraram a 8ª escolha de San Antonio, eles compraram a 8ª escolha de San Antonio, porque ele caiu, na minha opinião, o Dillingham caiu. Na minha opinião, ele escorregou no draft. Então, e aí, cara, é o Minnesota Timberwolves. Vamos passar para o vice-campeão da divisão, segundo a nossa linha de corte. Vou voltar aqui. 54 vitórias. O ano passado, 50-32, quarto colocado da Conferência Oeste, porque tivemos um múltiplo empate ali naquela reta final. Você lembra do último dia de jogos? Foi. Que se ganhasse um que ia pro play-in, o Golden State, que acabou indo pro play-in porque perdeu o último jogo, dos Clippers, a cada sexta mudava a lista dos 8 primeiros, quem vai para play-in, quem não vai, coisa e tal. Temos o Denver Nuggets, que se reforçou brilhantemente. Enorme, acho que foi um time que se reforçou de uma maneira absurda. Você tem Denver e Atlanta. Acho até que o Denver, com mais peças e por estar com um time mais pronto, dá até para falar que ganhou esse duelo de ter se reforçado. Você tem ali uma troca simples, e aí é um time que também nem chegou à final de conferência, mas se mexeu como se tivesse faltando algo pouco. Ken Johnson no Michael Porter Jr., maravilhoso. Sem falar em Bruce Brown Jr. de volta, Hardaway Jr., Valanciunas e a evolução do Pickett, do Peyton Watson, que o Peyton Watson está jogando muito bem após a temporada, está envelhecendo, está ficando mais maduro, o cara vai aprendendo, o cara está jogando com o Jamal Murray, com o Jokic, viu que o Gordon se tornou, jogando ao lado do Jokic, o cara deve ter pensado, cara, se eu não vou evoluir aqui, porque eu sou nada. E tem um cara que eu vou deixar para falar daqui a pouco, depois de você, Jota. Denver Nuggets, contender. Isso para não dizer, Buga, que talvez seja um time melhor do que o time que foi campeão. Também acho. Tem gente que aposta nisso. Claro que tinha aquele KCP lá, que onde está as KCP está esse título, e ele, para mim, faz um excelente... Faz ali uma diferença gigantesca, né? Mas, cara, esse time ele é muito redondo. É um time que é muito redondo, é um time que é muito bom, é um time que... A troca do Ken Johnson foi... Que snipada. É o tipo de coisa que times de contenders precisam fazer, porque o cara tava lá, perdido. Tava lá, o Brooklyn tava assim, ó, quem quer? Quem vai querer? Tava balançando lá a cartinha do Ken Johnson. Então era só ir lá um contender e pensar ele. Então a troca incrível e maravilhosa pro time do Denver, né? Eu só gostava do Michael Porter, porque o Porter ele era muito bom defensor também, defendia bem, e ele era versátil nessa questão. Então ele defendia muito melhor. Assim, várias posições, isso era importante. Mas o Ken Johnson talvez seja um defensor melhor, né? Obviamente, a gente, por falta de decoro, por falta de como é que eu posso dizer? De material, de ter visto ele jogar no Brooklyn, ele
possivelmente e indubitavelmente é um defensor melhor do que o homem que foi pra lá, o Michael Porter Jr. Jamal Murray, Brown, Johnson, Gordon, Jokic, aí você já falou do Watson vindo do banco, Valanciunas, o Strouter também, Bruce Brown de volta pra casa, jogou muito bem na temporada. Tim Hardaway Jr. mata suas bolas, tá? Arruaceiro. Tem o Holmes também, né? O Holmes segundo. É isso então, que eu ia falar, ia chegar nele. É um time, Buga. Tô pra cravar que é um time melhor do que foi campeão do Denver e, cara, olho nele. Sabe qual é a minha dúvida nesse time do Denver, Buga? E aí, pode ser bobeira, mas eu acho que talvez seja a maior dúvida hoje, na minha opinião, é o treinador. É o treinador que precisa, eu acho que assim, não tô dizendo nem que ele é ruim, mas é o treinador que precisa talvez se provar, o Adelman, né? É porque foi colocado na fogueira duas ou três rodadas para terminar a temporada, né? Se eu bem me lembro. Isso. No lugar do Malone. Jogou uns playoffs ali até interessantes, tá? Melhor do que eu achava que seria. Então, assim, eu acho que é a única dúvida, Buga. Eu não sei se você concorda comigo. Eu tenho uma tese, Jota. Pode falar. Eu tenho uma tese em relação a isso. Eu vou deixar ela por último, vou começar com Hardaway Jr. Hardaway Jr. ali, uma matéria semana passada, porque, e aí é uma coisa que vai interferir no Adelman também, vai respingar no Adelman, na verdade. Denver foi buscar 2 assistentes técnicos. Jared Dudley, o presuntinho, em Dallas, e J.J. Barea, o porto-riquenho, campeão em 2011 com o Dallas. E os 2 trabalharam e conhecem o Hardaway Jr. E o Hardaway Jr., numa entrevista, ele falou: tinha outras propostas, mas eu fui seduzido por esses 2 assistentes técnicos, porque os caras sabem o que eu posso trazer e é o que o time precisa numa segunda unidade. Então isso vai trazer uma profundidade que Denver não teve desde quando foi campeão. Então o Hardaway Jr. já falando de quanto esses assistentes pesaram na escolha dele para ir para lá. Posto isso, em relação ao Adelman, cara, eu conversei com o Marcelo essa semana, que eu fiz lá com o Marcelo Gomes, grande narrador, uma das vozes do Amazon Prime, ninguém que tá chegando. O Marcelo, a gente ficou bem com essa dúvida em relação ao Adelman e também ao Thomas Salo, o finlandês do Memphis Grizzlies. Cara, por que eles foram mantidos? O do Memphis Grizzlies eu vou deixar para falar no episódio do Memphis, mas o do Denver, a sensação que eu tenho, Jota, eu concordo 100% com você, é um grande ponto de interrogação, com exclamação junto, que a gente não sabe. Parece que não sabemos. Tá lá, não sabemos o que vai acontecer. Foram 3 jogos regular e os jogos de playoff. Mas sabe o que eu acho? É outro esporte. Mas sabe o que eu acho? Eu joguei essa ideia pro Marcelo e o Marcelo comprou. Não sei se você vai comprar e se não comprar, tá tudo certo. Vamos botar um cara que menos vai atrapalhar. Porque o time já foi campeão. Você traz uma peça, o Jokic é um gênio dentro de quadra. Quantas vezes a gente não viu no playoff no ano passado? O mesmo quadro do lado, o Jokic desenhando. Vamos botar um boneco de posto aqui para não atrapalhar? Uma figura que vai mais escutar às vezes. LeBron James 2016? Exato. Cara, deixa um cara lá que não vai ter ego, que ainda tá começando o trabalho. Tô vendo aqui até a ficha do Adelman. O Adelman foi assistente no Minnesota do pai dele, depois do Flip Saunders, do Sam Mitchell, depois ele foi assistente do Frank Vogel e do Michael Malone no Denver. Cara, ele tem mais de uma década e meia de assistente. Porém, chegar um time que tem ali seu janela, com o Jokic, com o Murray, com o Gordon, e o time tá ali brigando. Mesmo ano passado, levou o campeão com uma rotação de 5 até 7 jogos. 6 jogadores, vai até 7 jogos. Cara, se ele não atrapalhar, tá ótimo. E para quem mudou comando técnico e mudou general manager, que os proprietários foram lá e limparam a área, cara, vamos fazer o menos, vamos fazer menos. Porque se traz um cara aí, é mais mudança de planejamento, estilo de jogo, de impor. Então vamos manter um cara que já estava aqui, ele estava com o Malone desde 2017. Então, assim, vamos botar um cara que vai ouvir, que vai manter o padrão, que vai falar assim, é o Ken Johnson no Porter Jr., é o Hardaway no Brown, é o Brown no Jamal Murray, é o Darren Holmes, que eu gosto demais desse rapaz, e é o último detalhe que eu quero trazer, porque o Darren Holmes, no ano passado, ele não jogou por conta de uma lesão,
mas é um cara extremamente físico, espaçamento, é um cara que pode defender, descansar o Aaron Gordon, e a gente lembra que o Gordon não teve descanso no ano passado, ele teve que vir para um jogo 7 puxando com uma perna, e assim, é um time com muita profundidade. Eu acho que é, nesse momento, por conta da lesão do Fred VanVleet, o maior candidato a barrar o Oklahoma no Oeste e na NBA inteira é o nosso queridíssimo Denver Nuggets. Algo mais do Denver, J. Jogadas? Eu, agora, estudando para nossa live, eu percebi o quanto esse time, de fato, pode ser um time de peso para esse playoff, né? É importante lembrar que esse time foi... o antigo Denver, esse time é melhor. E eu tô falando até que talvez eu ache melhor do que o time campeão. Mas o antigo Denver da última temporada, com o treinador que a gente tá falando que tem interrogação, levou o Thunder a 7 jogos. É isso. A 7 jogos. Depois de já ter levado o Clippers a 7 jogos. Ou seja, se arrastando, ainda conseguiram 7 jogos contra o Thunder. Então, assim, é um time muito bom, Buga. Olho neles, a gente não fala muito, né? É um time que tá comendo quieto, praticamente pelas beiradas, mas é um time que tem grandes chances de ser campeão essa temporada, hein? Com o Nikola Jokic. Também acho. Um time extremamente competente e tem o melhor jogador do mundo na atualidade. Eu acho que, de novo, eu torço mais do que qualquer outra coisa. Eu torço para os 30 times igual. Até porque eu sou profissional e, assim, o espetáculo, para quem gosta do jogo, que todos os times sofram o menos possível com lesão. Esse time saudável é um time muito forte em todas as posições. E é um time capaz de brigar contra todas as equipes. É óbvio que nós vamos falar agora, passar para falar de um Thunder, por exemplo, que está na previsão do Denver, eu falei 54 vitórias. A previsão do Thunder, o Thunder está quando eu falei do rooftop pegando o helicóptero, indo embora, fugindo, parece aquele vilão no final do filme que está fugindo com uma mala repleta de ouro, de dólares, e o cara ainda sobe uma escadinha, pega o helicóptero, vai lá e leva o cara lá para cima. Cara, o Thunder, a nota de corte é 63 vitórias, porque é um time que está vindo de 68 vitórias. E eu vi que teve gente colocando que o Thunder vai ter mais de 70, eu não acredito. Eu acho que como eles entenderam e foram campeões, eles vão... E tem profundidade de elenco. Perceberam também que dá para descansar. O desgaste, exatamente. Tem que chegar mais inteiro. O jogaram 3 séries de 7 jogos. Eu não me engano, exato, né? O J-Tub com punho, com lesão no punho. Então, assim, é um negócio que tem que se pensar, mas a partir do momento que você tem a renovação, que era o ponto de interrogação, você tem a renovação das suas principais estrelas, seus principais bonecos. Duas séries de 7 jogos. Se você estendendo o contrato. Teve Indiana e Denver. Denver. Shea, J-Dub, Holmgren, e ainda renovando o Jalen Williams, né? O J-Will, 24, 3 anos. E até o belga, o A.J. Mitchell, que é um cara também interessante, de muita evolução, 9 milhões, 3 anos. Cara, é um time que não tem o que falar desse Oklahoma City Thunder, que a gente já pode passar aí, produção, para o Thunder, que tem, entre outras coisas da temporada passada, Jota, a terceira eficiência ofensiva, porque todo mundo fala da defesa, mas o ataque é avassalador. Você tem um time competente, quase top 10 de rebotes e assistências, é o time que menos erra, isso é maravilhoso, é líder de deflections, é líder de roubos de bola, é líder de lance livre, tem sexto aproveitamento na bola tripla, isso estou falando do ano passado, e é óbvio que as equipes vão vir melhores preparadas para enfrentar o Thunder, mas é um Thunder jovem, focado e já pensando no futuro. O Thunder, além de ter aquelas milhares de picks futuras, é um time que foi buscar no mercado já há algum tempo o Cason Wallace, porque o Luguentz Dort, ele tem contrato até o próximo ano só. Capaz de daqui a pouco falar assim, o Dort querer uma bolada e a gente estourar o que... Não, Cason Wallace pode ser um Luguentz Dort. Agora eles foram buscar em Georgetown o Thomas Sorber, que é um pivô que se machucou, rompeu... também se lesionou, não vai jogar nessa temporada, como o Topic não jogou na temporada passada, como o Holmgren não jogou 2 anos atrás. Eles estão sempre com um jogador
machucado, porém eles estão sempre com alguém na reserva com capacidade. Trouxeram o Hartenstein e o Caruso, o time subiu de patamar, e você tem o Keyson Wallace podendo ser o Dort no futuro, e você tem o Sorber podendo ser o Hartenstein no futuro, porque o Sorber é um cara extremamente físico, de garrafão, de ser defensor, e você tem uma evolução do Chet. O Chet ainda ele vai crescer ainda mais. O Chet Holmgren, meu caro Jota, 23 anos. O J-Dub, 24. Você tem Jaylin, 23. Dort, 26. Shea, 27. Cara, aonde vai parar esse time aí, saudável? Assustador. E é praticamente aqui, isso. Dois nomes que você não falou. Se você falou, passou meio batido agora. Mas são dois nomes para ficar de olho. Eu sei que você vai trazer Wiggins e Isaiah Joe. Aaron Wiggins e Isaiah Joe. Esses dois caras jogam simples de time. Mano, você falou aí de talvez 6 ou 7 nomes de rotação e não falou esses dois, que os times vão ficar de olho e vão atrás, porque o Thunder não vai conseguir pagar esses dois caras. E esses dois caras são muito bons. Eu não sei nem de quem eu gosto mais, se é do Wiggins ou se é do Isaiah Joe. Mas são dois caras que são muito bons. Então, em breve, seremos bombardeados com notícias dos dois aí nesse time do Thunder, ou com propostas de outros times que vão buscar esses dois garotos aí nesse time do... 26 anos cada. Do Thunder. 26 anos cada. O Aaron Wiggins, 26 anos, e o Isaiah Joe, 26 anos. Aaron Wiggins, muito bom. Joe, muito bom. Eu acho mais jogador, até mais completo. O Isaiah Joe é mais matador de bola mesmo, né? Ele é mais gatilho. Agora o Aaron Wiggins ele é mais completo, ele é mais forte fisicamente, é um cara que pode defender, é um cara que tem a história lá da mãe dele, que a gente falou muito nas finais, da dona Serena, que ela falou assim, eu quero o meu filho completo. Se ele, por exemplo, é um cara do balé, é um cara dos instrumentos musicais, é um cara do basquete. Ela falou assim, ele não vai poder falar que não foi alguém na vida porque eu não dei condições. Então eu fiz de tudo pro meu filho porque eu quero que ele seja o melhor em tudo. Então ele fez artes cênicas, ele é ator, ele toca instrumento, ele fez balé, ele joga basquete. A mãe dele é um baita exemplo a ser seguido pelas mães dessa NBA toda aí, se doando bastante para realizar os sonhos do filho, mas cobrando também de que ele se esforçasse, de que ele fosse realmente muito bom no todo o esforço que ela fez. Eu acho que é uma baita história. Gosto muito do Aaron Wiggins. E até na intertemporada, na pré-temporada, que eles jogaram freio de mão puxado, o Shea teve um jogo só contra o Thunder, depois um outro ali que ele jogou poucos minutos. Mas eu gostei até do Chris Youngblood. Youngblood, o sangue jovem. Baita nome. O nome foi feito pro cara jogar no Thunder. E o cara que foi o melhor em seleção da Conferência América em 2025, jogou em Alabama no último ano, ou seja, já jogou numa universidade forte, e é um cara que, 23 anos de idade, é um cara que vai acabar aparecendo ali, porque o Thunder tem 2 vagas de two-way. É capaz do Chris Youngblood pegar um two-way e ainda aparecer. Sabe o que me chamou a atenção? E para mim, acho que esse é o detalhe do Thunder, e um time campeão se faz através... a gente já falou aqui do Atlanta, a gente já falou aqui do Lamelo, do Trae Young, do Anthony Edwards, e eu percebo isso claramente. Teve um jogo de pré-temporada, não sei se você viu, que o Malevai Lyons, o holandês de 2-6, ele tinha sido o destaque do time. No jogo da pré-temporada, meu caro J. Jogadas, no final do jogo, vem aquele repórter do Thunder, que o pessoal põe as toalhas na cabeça dele, coisa e tal, tá até com um belo vazio na cabeça, precisa de um implante urgente, um repórter, que me fugiu o nome. Esse cara tá entrevistando o Malevai Lyons. Todo o time do Thunder estava em volta do cara, como eles fazem nos jogos de temporada regular. Independente de quem seja. Né? Depois eles ficaram latindo, coisa e tal, eles foram lá, o time que late, com os caras tal, o Shea ainda chama a atenção dos caras em alguns momentos, eu não consigo ouvir o cara, vocês estão arruaçando aqui e tal, mas é uma unidade, cara, que todos os times da NBA hoje invejam. Você pode ter certeza absoluta. O que acontece em Oklahoma não acontece em nenhum time, acontece em parte, é como se fosse aqui a turma do Luka. Vou dar um exemplo, eu não estou falando que é assim,
É a turma do Luke e a turma do LeBron. Ali do Thunder, não. É a turma do Thunder. Cara, eu vou sempre citar a história do Holmgren indo lá para Minneapolis, onde ele estudou, no high school, que ele ia ser homenageado, tava o time inteiro, tava o general manager, tava, né, o Sam Prest, tava o Mark Daigneault, tava todos os jogadores. A mesma coisa agora. Pode ser o cara mais simples. Eu tenho certeza que se casar os Mani Dieng, casar na França, vai estar todo mundo lá, cara. Vai estar todo mundo. Tem o time inteiro lá, cara. Só não vai se tiver algum compromisso ou que não, por conta de patrocinador o cara não vai poder ir, ou alguma doença na família. Caso contrário, Jota, vai estar todo mundo lá, cara. É uma família. E aí o resultado não é surpresa, cara. É o time a ser batido. É esse ambiente que você não vê em hipótese alguma ser quebrado, porque até financeiramente os caras se ajustaram. O Shea poderia ter acertado por mais dinheiro. O Chet Holmgren poderia ter se estendido por mais. O J-Dub é a mesma coisa. Então, assim, são esses 3 milhões que os caras deixam aqui escapar, 5 ali, 4 ali. Isso aí mantém o Aaron Wiggins, como você falou. Vai manter o Isaiah Joe. Vai manter um cara que eles sabem que é importante, ou que se não é tão importante dentro de quadra, é importante fora. Com essa união, com essa unidade, que é, pra mim, o segredo do Thunder. Você tem o Shea MVP, que pra mim não é o MVP, mas ele jogou como MVP, eu aceito ele ser MVP sem problema nenhum, ele é um gênio. Você tem o Dort, Caruso, Casey Wallace, Holmgren, Hartenstein, J-Dub, o próprio Shea, que é uma máquina de defender. É um time que, porra, eu adoro ver time que joga forte defensivamente, mas é impressionante essa unidade, ela é aquela inveja gostosa, é a união. Não tem nesse momento, cara, um time... E é difícil a gente falar, porque... Outubro, antes de começar a temporada, não tem um time capaz de ganhar 4 vezes desse time aí numa pós-temporada. Tem que acontecer muita coisa errada. E olha, o Denver só levou a 7 jogos, o Indiana, porque o Harry Burton estava num pacto com o diabo, como disse o Rômulo, e porque o Jokic é o maior jogador do mundo. Se não, cara, eles teriam sido sofridos também com derrotas avassaladoras, como foi, né? Porque teve 2 jogos aí, o jogo de 7 contra Denver foi um massacre. O jogo 3 contra Denver foi um massacre. O Oklahoma passou por cima. Enfim, vamos aguardar. J jogadas. Eu acho que assim, é que a gente sempre olha times da NBA nos playoffs que os caras costumam falar, nós temos 7 jogadores para rotação. 8 é o Dream, né? Que vão jogar mais de 20 minutos. O Oklahoma City Thunder tem pelo menos uns 10 que podem jogar. Mínimo 10. É isso. Mínimo 10. Se quiser botar aí também os jovens que estão chegando por fora, né? O Topic, o Dieng, se quiser botar o AJ Mitchell. Exato. Aí vai até mais. Mas é um time que tem uma rotação muitíssimo profunda, é um time que tem... O que me espanta, e eu falava isso desde o primeiro ano que o Tani começou a chamar a atenção, é um time que é muito atlético, os caras jogam em várias posições. Tu não sabe quem é de fato o armador do time. O Shea pode entrar de shooting guard e botar outro para armar. O Dort pode jogar de small forward. O pivô do time, que era o Holmgren, tá jogando de power forward. Quer dizer, é um time que é muito eclético, é um time que joga em várias posições. Todo mundo defende. O cara que não defendia era o Giddey, foi mandado para Chicago. Não tem um boneco desse time que não defende. O que é isso? Loucura. Então, e a versatilidade de elenco, né? A profundidade faz você ter versatilidade. Então, por exemplo, nesse momento, o Kenrich Williams está machucado. Mas você tem, se você quer tirar o Hartenstein e botar o Holmgren lá dentro, que é um cara grande, está crescendo ainda, e você tem o Kenrich Williams espaçado ou o Jay Will espaçado, cara, você vai ter a inversão. O cara que teoricamente é a posição 5 chutando de fora e o Holmgren que é um power forward titular jogando lá dentro. Você tem versatilidade, o próprio Casey Wallace é um cara que é um pitbull. Jalen Williams também não falamos, né? Mas é outro, 23 anos. Então, assim, cara, é um time muito, muito forte, muito versátil, com profundidade. E eu fiz aqui, para essa temporada, Jota, nas minhas fichinhas de transmissão, eu separei rotação de reservas, tá? E você falou, o meu Thunder, ele tem 10 jogadores na rotação. O meu Thunder tem Shea, tem Dort, tem J. Will, tem Holmgren, tem J-Dub, tem Caruso, tem Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Casey Wallace e Hartenstein. São 10 jogadores de rotação, 10. De fato. 10 jogadores de rotação que podem trazer... nos playoffs a gente sentiu muita falta do Wiggins e do Joe, né? A galera falou, não, tá sumindo e tal. Um jogo ou outro. De fato, mas um jogo eles trazem. Um jogo eles trazem. Exato.
Não dá para ser regular, não dá para trazer 12 pontos de todo mundo. Senão o time faz 150 por partida e toma 70. Eles preferem defender do que tomar 150 pontos, mas mesmo assim foi a terceira melhor eficiência ofensiva. Uma loucura. Chat 15 pontos, 8 rebotes ano passado, JW 22 pontos. JW para mim é um cara subestimado. É um cara que se ele tivesse jogando em alguma outra equipe, ele poderia ser o cara dessa outra equipe já, cara. Eu acho ele um nível altíssimo e depois que a gente soube que ele jogou com a mão, um problema no punho, que ele tá fora, né? Ele não jogou nenhuma partida de pré-temporada até agora por conta da lesão, cara, valoriza ainda mais os jogos dele na série contra a Indiana. Em algum momento, mesmo tendo o Shea, o MVP, o cara que tomou de assalto a temporada, muito se falou que dependendo do último jogo, o JW poderia ser MVP das finais. Tamanha influência do JW no jogo. E o cara jogando com um problema no punho. Algo impressionante. Denver abaixo do Oklahoma, Minnesota abaixo de Denver, Portland abaixo de Minnesota e Utah Jazz abaixo do Portland Trail Blazers. Essa é a Northwest, que você acompanhou aqui no Jararacas News, dentro do Jararacas Podcast. Divisão, hein? Exatamente. Isso aí é briga de foice no escuro mesmo. Salve-se quem puder. Digamos assim, conto com todas as orações para o meu Portland Trail Blazers, assim como eu sei que o nosso público fiel está rezando pelo maior, pelo gigante do Jardim, o nosso Boston Celtics, que é uma grande incógnita por enquanto, e eu até trouxe para o Romulo no último Jararacas Podcast, meu caro J Jogadas, o calendário que a gente sentou aqui, fizemos um calendário bem hostil para o Boston nas primeiras 15 partidas, que é meio que um calendário de vai ou racha, né? A gente fez ali uns 5-10, que se chegar uns 7-8, levanta para o céu. Nessa pré-temporada a gente estava vendo o Jaylen Brown jogar 7 minutos, jogar 10, aí 15. Sim. Jogava os dois primeiros, ficava 5, 6, 7, 8 minutos sem jogar. Essa é a minha preocupação. E o Derek White, se ele jogar o que ele jogou nesse último jogo aí, meu irmão, o Boston ganha 10 das primeiras 15, que o palhaço carequinha, como diz Romulo Mendonça, o carequinha Derek White, o cara é um monstro, Jota Jogadas, chegamos ao final, daqui a pouco tem mais Jararacas News, mais Jararacas Podcast. Você acompanhou essa edição aqui o início do nosso preview da Conferência Oeste e tem mais em breve. Siga, compartilha, curta Jararacas News dentro do Jararacas Podcast. A gente volta a qualquer momento, sempre ao meio-dia. Tchau.